A fila de casos suspeitos aguardando resultados de exames na Baixada Santista é de cerca de 1.600 pessoas, o que vai contra o anúncio feito pelo governo do estado de São Paulo de que até a última quarta-feira essa fila estaria zerada. Nós questionamos o governador João Dória sobre isso durante a entrevista coletiva na tarde de hoje. Na semana passada foi anunciado que a fila de exames ia zerar a partir da quarta-feira, dia 22, em todo o estado. Porém, aqui na região metropolitana da Baixada Santista, isso não ocorreu. A fila aqui nos 9 municípios de pessoas aguardando o resultado de exames ultrapassa 1.600 pessoas. Então, eu queria saber quando que isso se tornará uma realidade aqui na Baixada Santista, que a fila será zerada, como foi anunciado que seria feito em todo o estado. Obrigada. Amanda, obrigado. Vou dirigir, evidentemente, sua pergunta à área de saúde, ao Dr. Zé Henrique German, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. De acordo com o secretário de Saúde do Estado, José Henrique German, o que pode ter ocorrido foi um erro de comunicação. Não existe uma fila para a realização de exames. Por exemplo, no dia de hoje, foram liberados 1.164 exames e estão em processamento 295 e no fim de semana os laboratórios ficaram ociosos, para você ter uma ideia. Não tem fila mais para exame. Esses exames que podem estar, como você falou, na fila para os hospitais da Baixada, é que alguma questão relacionada ao processamento da informação, não do exame. Durante a coletiva, João Dória falou sobre o ranking das 20 cidades que mais têm respeitado o isolamento social. São Vicente e Itanhaém seguem na lista com 68%, segundo o balanço do fim de semana. Aos que integram as comunidades dessas 20 cidades, os nossos cumprimentos. Vocês todos, autoridades públicas, lideranças comunitárias, líderes empresariais e a população de forma geral estão ajudando a salvarem as suas vidas, as vidas dos seus familiares e dos seus amigos nestas cidades. Em relação à demora dos resultados de testes na Baixada Santista, a Prefeitura de Santos informou que, desde o início de abril, contratou um laboratório particular para os atendimentos na rede municipal. Os resultados estão ficando prontos em até 48 horas, mas o número de suspeitos segue alto porque todos os dias são coletadas novas amostras. Tecnologia no combate ao coronavírus. Em Praia Grande, drones vão ser utilizados para evitar aglomerações. O sistema de monitoramento está integrado às 2.500 câmeras da cidade. Essa é a nova arma de combate à pandemia que já está em operação em Praia Grande. Do alto, nada escapa à câmera do drone. Os equipamentos são de alta tecnologia e eficiência, como explica o secretário de Segurança Pública, Maurício Izumi. Esse equipamento ele tem 3 baterias, que cada bateria dura meia hora, e para que a gente possa voar em segurança, seguindo todo o regramento da ANAC, né? Porque os nossos operadores são pessoas com cursos, com autorização da ANAC, tem plano de voo. A gente voa numa altura de 120 metros e na linha divisada, até onde a gente consegue enxergar o aparelho para que ele possa ser operado. Mas esse aparelho chega até 5 km de distância. A tecnologia atrelada a ele é tão grande que ele consegue retornar sozinho ao ponto inicial. O drone vai sobrevoar vários pontos da cidade. A missão vai ser identificar e evitar aglomerações de pessoas. Essa aqui é a distância máxima que o drone fica das pessoas, é a distância segura. Aí de repente você está ali numa fila de banco, de mercado, numa feira livre ou até mesmo numa praça e se depara com esse equipamento voando sobre você. Aí você pensa, o que será que vai acontecer agora? É aí que o piloto solta a mensagem. Atenção, evite aglomerações. Mantenha a distância de 2 metros de qualquer pessoa. Esse é o recado. Evite aglomerações, mantenha a distância. Ao ouvir essa mensagem, então a pessoa já sabe que é melhor se afastar ou até mesmo, se puder, sair do local onde está. Os drones são peça importante no sistema de segurança da cidade, que conta ainda com câmeras e alto-falantes em toda a praia. A intenção, como a gente já falou, é evitar aglomerações. Mas
E se mesmo com o drone isso não acontecer, ainda tem uma última opção. Se mesmo com tudo isso a pessoa não quiser se conscientizar e obedecer o regramento necessário, nós pedimos para uma viatura ir até o local e fazer esse convite in loco para que a pessoa comece a se cuidar, né? E cuidar dos outros, né? E São Vicente e Guarujá flexibilizaram a abertura do comércio. Mas no fim de semana o movimento ainda foi tímido. Em Praia Grande e Cubatão, as regras de isolamento seguem 100%. Centro de São Vicente, conhecido como a 25 de março da Baixada. Tamanha é a força do setor. São 9.000 comerciantes. Mas neste fim de semana estava assim, a maioria das lojas fechadas. Por aqui já está valendo a flexibilização para a reabertura, mas ainda há regras. Controle de entrada, com higienização, separamos esses comércios, essas atividades em 5 grupos e com isso hoje temos uma fiscalização efetiva sobre tudo o que está ocorrendo aqui em relação ao comércio. Vicente de Carvalho, Guarujá, outro forte centro de comércio da região. Aqui no fim de semana, muitas lojas fechadas. Quem abriu teve que seguir à risca as medidas de higiene. Nessa loja de importados, o aviso: número de clientes limitado. Na loja de produtos de beleza, só entra de máscara. A administração municipal flexibilizou as regras e com resultados positivos. Os estabelecimentos com grande circulação, como mercados, padarias e farmácias, estão obedecendo as normas de higiene, toda a solicitação que a prefeitura encarecidamente está solicitando a esses comerciantes e às pessoas. Tá? Tivemos somente 8 ocorrências que foi um pouquinho à parte, que sofreram algumas penalidades e outras cientificações, tá? Que não se enquadravam dentro do decreto. A gente depende de dados para poder abranger mais ainda, cada vez mais, a flexibilização dos comércios. Na loja de produtos de beleza, a dona nos conta que tem comércio na região há mais de 30 anos e nunca tinha passado por uma crise tão difícil. É claro que ela quer ver tudo funcionando o mais rápido possível, mas sabe que vai ter que esperar e mantém o otimismo. A gente está seguindo, né, de acordo com as normas que o prefeito está estipulando, e a gente pensa muito em nós, nos funcionários, né, da melhor forma possível, e nos clientes, na população que está precisando dos produtos e que a gente possa atendê-los da melhor forma. Mas eu acredito que a gente todos juntos vamos chegar na vitória e de melhorar. Em Cubatão continua o rigor. Se limita basicamente às atividades, aquelas conceituadas como essenciais, como supermercados, por exemplo, as padarias, né, as clínicas, as pet shops, as farmácias. Em Praia Grande também não houve flexibilização. São realizadas vistorias periódicas em comércios e verificadas a utilização de máscaras, luvas, álcool em gel, bem como a higiene demasiada do estabelecimento, em cumprimento preciso ao decreto estadual, não havendo por parte do município qualquer tipo de flexibilização. Vamos agora atualizar a situação da Covid-19 aqui na região. São 98 mortes e 1.200 casos confirmados. Ao vivo está o repórter Carlos Lopes, que tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Carlos. Boa noite, Jamile. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Caderno Regional. Vamos então aos números de cada cidade aqui da região metropolitana. Até o momento, Santos tem 44 mortes, 531 casos confirmados, 386 suspeitos. Em São Vicente, 10 mortes, 69 casos confirmados, 185 suspeitos. Cubatão tem 3 mortes, 63 casos confirmados e 73 suspeitos. Em Guarujá, são 7 mortes, 138 casos confirmados de Covid-19, 249 suspeitos. Bertioga tem uma morte, 6 casos confirmados, 18 suspeitos. Em Praia Grande, há 28 mortes até o momento, 335 casos confirmados,
593 suspeitos de coronavírus. Mongaguá registra 2 mortes, 14 casos confirmados, 21 suspeitos. Itanhaém, 1 morte, 16 casos confirmados, 41 suspeitos. E em Peruíbe, 2 mortes, 28 casos confirmados e 28 também suspeitos. Jamile. Obrigada, Carlos. Em âmbito nacional, cresce o número de casos. Nós temos até o momento 66.501 casos, isso está no painel nosso eletrônico, cada vez mais nós não vamos detalhar todos os estados, isso está nos materiais, e 4.543 óbitos. Foram, até ontem, nós tivemos um incremento em relação a ontem de 7,5%. São 4.613 casos novos nas últimas 24 horas, e dos 4.543 óbitos, 8% de incremento, ou seja, 338 casos. A boa notícia é que, num comparativo com outros países, nossos números são mais baixos. Considerando o 100º caso confirmado em cada um desses países, então comparando o Brasil com a China, com a Alemanha, Itália, Espanha e Estados Unidos, nós podemos observar que o Brasil está ali com em torno de 42 dias de evolução da epidemia desde o 100º caso, e os demais países já têm um tempo maior de circulação do vírus. E nós vemos também, podemos observar também neste padrão que o Brasil está com um número de casos confirmados inferior ali em relação aos demais países, considerando o 100º caso confirmado em cada país. Foi apresentado um balanço por faixa etária. Nós temos 69% das pessoas acima de 60 anos com o Covid, ou seja, a maior proporção ainda se observa em pessoas com mais de 60 anos, e dos grupos de risco nós podemos observar que as pessoas com menos de 60 anos, a obesidade é um fator de risco importante, e para as pessoas acima de 60 anos, as doenças crônicas, principalmente as cardiopatias. O isolamento social, criado para evitar a disseminação do novo coronavírus, levou à diminuição da maioria dos crimes aqui na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. O número de assassinatos caiu 10%, furtos tiveram queda de 26%, roubos de 27%, roubos de cargas registraram diminuição de 19%. Os casos de roubo de veículos apresentaram queda de 28%. O número de estupros caiu 23%. O diretor do DINTER 6, Manuel Gato Neto, atribuiu a diminuição da criminalidade à quarentena do coronavírus. O isolamento social, a diminuição de pessoas nas ruas, isso facilita o trabalho policial, que não parou. A Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana não pararam de trabalhar, assim como a Polícia Civil mantém as suas equipes de investigação trabalhando todos os dias. O único crime que registrou aumento aqui na região, nesse período, foi estupro de vulnerável. O crescimento foi de 19%. Em março de 2019, foram registrados 41 casos e no mês passado, 49. Eu entendo que as pessoas, as vítimas, estão se sentindo mais encorajadas a procurar um apoio da polícia, um apoio social, né? Hoje ela vê que tem toda uma rede de proteção ao seu entorno. Então ela se encoraja e vem denunciar. Prova disso é que a gente está registrando fatos ocorridos há 2, 3, 5 e até 8 anos passados. Em contrapartida, mais uma boa notícia. O diretor do DINTER 6 garante que houve aumento no número de crimes esclarecidos durante a quarentena. Nós temos bastante inquéritos relatados. Os delegados de polícia estão aproveitando para concluir, para terminar os inquéritos, as investigações em andamento. E esta terça-feira será de sol na região. Confira a previsão do tempo. Muito sol e temperaturas amenas em Santos. A máxima será de 30 e a mínima de 21 graus. Com apenas 5% de chances de chover, Guarujá terá um dia ensolarado e com temperaturas entre 21 e 30 graus. O mesmo acontece em Cubatão. O tempo fica bom e firme o dia todo.
máxima de 30 graus e mínima de 21. O dia amanhece ensolarado em São Vicente e não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 22 e 30 graus. Tempo bom, sol e poucas nuvens em Praia Grande. A mínima será de 21 e a máxima de 30 graus. Em Mongaguá, o dia terá tempo bom, mas poderá ter variação de nebulosidade pela manhã e à tarde. As temperaturas ficam entre 22 e 30 graus. E as eleições municipais deste ano podem ser adiadas por causa do novo coronavírus. O cientista político Marcelo de Giuseppe participou do Bom Dia Cidades e falou sobre o limite da data para esta decisão. Existe já uma movimentação muito grande no Senado para que passe as eleições para o final de novembro ou início de dezembro. A gente percebe isso também conversando com deputados que entendem que principalmente a oposição, né, a oposição com o coronavírus, ela ficou numa situação muito desfavorável, porque hoje ganha-se uma eleição quem pauta a eleição, né? Então a gente vê hoje as cidades pautadas por exemplo, pelo isolamento, que você falava há pouco, e a oposição sem discurso nenhum. Então tudo isso prejudica pouco tempo para poder fazer uma campanha. Então acho que seria assim justo a gente ter um pouco de atraso nesse tempo que a gente perdeu de pré-campanha, para que todos tenham a mesma qualidade de campanha. O problema, assim, a gente sempre sabe, a história diz, que as situações costumam ganhar mais as eleições. No caso de hoje, no quadro de hoje, realmente eles têm um pouco mais ainda de chance. O navio de cruzeiros Costa Fascinosa, que está atracado no terminal de passageiros de Santos, o Concais, em quarentena, registrou no domingo 14 dias sem novos casos ou suspeitas de Covid-19 a bordo. Sendo assim, todos os tripulantes estão autorizados a desembarcar. E é sobre esse assunto que nós vamos voltar a conversar com o repórter Carlos Lopes, que está no Concais. Carlos. Oi, Jamile. Segundo a armadora responsável, o navio deve permanecer aqui no Porto de Santos por mais alguns dias para a repatriação dos tripulantes aos países de origem. Cerca de 230 devem desembarcar a partir de amanhã e ao longo dos próximos dias. O cronograma depende da logística da empresa marítima, que é responsável pelo agendamento ou fretamento de voos para o retorno dos tripulantes. Esses tripulantes, Jamile, deverão ser novamente avaliados clinicamente para seguir direto do Porto de Santos para o aeroporto. Em relação à situação de casos de Covid-19 a bordo, foram confirmados 30 casos, sendo 20 com teste rápido e os outros 10 nos tripulantes que desembarcaram para atendimento hospitalar aqui na cidade. Entre esses que desembarcaram, 3 morreram. A morte mais recente foi no dia 24, sexta-feira passada, um tripulante do sexo masculino, 44 anos, que estava internado em UTI de um hospital aqui da cidade. Ele desembarcou no dia 26 de março. Essa embarcação, que vocês estão vendo, chegou a Santos no dia 17 de março e 2 dias depois começou a quarentena. No momento, o navio tem 452 tripulantes que estão aí aguardando para poder voltar para os países de origem. Jamile. Obrigada, Carlos. A Casa da Esperança, em Santos, precisa de doações de EPI para o enfrentamento do coronavírus. Uma campanha está sendo realizada em conjunto com o Rotary Club da cidade. O container fica bem na porta da Casa da Esperança. É só passar e deixar aqui a doação. A iniciativa é uma parceria da entidade com o Rotary Club de Santos. Mas por causa do coronavírus, a casa está em campanha de doações de equipamentos de proteção individual. A casa está precisando de máscaras descartáveis, aquelas máscaras cirúrgicas, aquela máscara N95, a gente está precisando em torno de 320 máscaras, aventais impermeáveis, além de máscaras de pano também que a comunidade vem produzindo. A instituição atende 230 crianças nas mais diversas especialidades. Segundo as relações públicas da casa, enquanto durar a pandemia, doações de máscaras vão ser necessárias. A gente atende crianças com deficiência, algumas acabam entrando em grupo de risco, né? Porém, o tratamento é essencial para a qualidade de vida dessas crianças. Então, a gente manter esses equipamentos na casa é extremamente essencial para o atendimento das crianças. A Casa da Esperança fica na rua Imperatriz Leopoldina, número 15, Ponta da Praia.
O container recebe doações 24 horas. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, se reuniu hoje por videoconferência com integrantes da Associação Comercial de Santos para discutir a reabertura do comércio no município. E nós vamos conversar agora por vídeo com o presidente da Associação Comercial para saber o que ficou definido. Boa noite, Mauro Samarco. Obrigada pela sua participação no Caderno Regional. Boa noite, Jamile. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. O que ficou definido nessa reunião? Já existe uma data para a reabertura do comércio? Não, o objetivo é trabalhar com a data que foi colocada pelo governador João Dória, de 11 de maio. Então, é um grupo de trabalho intensificando os esforços que nós já temos com a prefeitura para conseguir atingir o objetivo de, no dia 11, Santos estar na lista das cidades que vão estar liberadas para fazer a flexibilização da abertura do comércio. Existe algum incentivo da prefeitura para que o comércio se recupere do prejuízo que tem vivido? Olha, nós temos feito pleitos pela associação, em conjunto também com outras instituições, no sentido de ter incentivos fiscais, redução de impostos e parcelamento de dívidas no futuro, mas até o momento a prefeitura ainda não acenou para nenhuma dessas solicitações. A gente sabe que a prefeitura está fazendo os esforços aí para ampliar a rede hospitalar, muitos investimentos estão sendo feitos com recursos públicos. A expectativa agora é que, passado aí a parte da saúde e dos investimentos, a gente consiga então ter uma atenção também para os empresários, né? Obrigada, Mauro, pela sua participação e a gente vai acompanhando e conversando sobre o assunto. Obrigada. Depois de mais de um mês, a empresária da região, Sheila Cristina Viana, está de volta ao Brasil, após uma verdadeira aventura no Nepal. Ela decidiu escalar o Everest, mas não contava com a Covid-19 no caminho. A cena é de uma família feliz. Quem vê assim nem imagina o drama que eles viveram. Depois de vencer um câncer, a mãe, Sheila, foi realizar um sonho do outro lado do mundo, escalar o Everest. O lugar é incrível, a aventura foi ótima, até o momento em que ela soube que não ia voltar no dia previsto. Sheila conta que ainda estava na montanha quando teve a notícia da pandemia. Por causa da altitude, ela passou mal e não conseguiu chegar ao acampamento. Foi resgatada de helicóptero. Depois de se recuperar, chegou ao hotel e teve que se preocupar com um retorno ao Brasil. Eu fui até uma companhia aérea, outra companhia, né? Sem ser a que já tinha me cancelado o meu voo. E os voos estavam com preços de $5.000 em média para sair naquele dia. Foi o último dia que o aeroporto funcionou. Ou seja, a maioria das pessoas virava as costas e ia embora. E eu resolvi arriscar comprar uma passagem para dali a 2 dias, que foi quando começou a baixar o preço. Porém, naquele dia à noite foi decretado o lockdown, o fechamento absoluto, né, de todas as fronteiras terrestres, aéreas, do comércio e de serviços lá no Nepal. Então, começou uma série de cancelamentos de voos. Meu primeiro voo havia sido cancelado no dia 19, no dia 25, esse segundo voo que eu comprei foi cancelado, e aí no dia 2 de abril foi cancelado novamente, porque eu remarquei, porque eles ficavam dando a prorrogação do lockdown semanalmente. Eles não disseram vai ficar 30 dias fechado. Eles falavam vai ficar 7 dias. E quando vencia os 7 dias, eles falavam mais 7. E aí vencia os 7, mais 7. Então foi uma prorrogação semanal. Sheila conta que teve todo o apoio do governo brasileiro para poder retornar, o que a ajudou a ficar tranquila. Apesar de não conseguir voltar no dia previsto, teve que esperar. As condições por lá estavam favoráveis. Porque eu estava em contato direto com a minha família o tempo inteiro, né? Eu não fiquei sem comunicação por nenhum dia. O marido, que estava aqui no Brasil com as crianças, conta que foram dias de ansiedade. A gente preocupado com ela lá, mas ao mesmo tempo confiante, porque ela estava num bom lugar, estava com segurança, estava sendo bem assistida. E as crianças estavam treinadas para esse momento, então de alguma maneira puderam colaborar bastante com esse bem-estar da nossa família.
A volta ao Brasil foi demorada. No dia 14, nós saímos de Katmandu, fomos um voo rumo a New Delhi, na Índia. Ficamos ali por 7 horas. O aeroporto, para vocês terem uma ideia, de Nova Delhi é um dos maiores da Índia, né? E ele estava totalmente deserto. Depois paramos em Mumbai, pegamos mais um grupo de brasileiros que estava lá. Depois fomos para a Etiópia, paramos lá para abastecimento. Depois paramos no Togo. Então foram 4 escalas, foram mais de 40 horas, né, essa operação. A Sheila chegou em casa no último dia 15. Ao todo, ela ficou fora mais de um mês. 22 dias foram por conta da crise, da pandemia, que não deixaram ela voltar para o Brasil. E depois dessa história toda, é impossível a gente não querer perguntar: será que ela vai querer voltar para o Everest? Sem dúvida, eu pretendo voltar para o Nepal. Muitas vezes, não só uma. Quero voltar sim. Eu acho que tem muito mais para ver lá. Infelizmente, por conta de tudo isso, eu não pude conhecer tudo que aquele país tem. Mas eu quero voltar sem dúvida nenhuma. E o marido? O que é que pensa disso? Só se ela levar a família da próxima vez. E a edição de hoje fica por aqui. Se quiser entrar em contato conosco, o telefone é o 013 982 288219. Continue com a nossa programação. Acesse o santaportal.com.br e confira as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Até amanhã. Tchau.